Pai do Senhor para os irmãos, domingo de manhã, estamos chegando para mais um vídeo. O nosso propósito, todo domingo de manhã, gravar um vídeo sobre curiosidades bíblicas, né? Compartilhar com os irmãos. Nesta manhã nós queremos falar sobre por que Davi pegou 5 pedras, 5 seixos, se ele havia se prontificado a lutar contra um Golias, né? E por que ele pegou 5? Mas antes de nós entrarmos, né, no vídeo, eu gostaria de mandar uma saudação, né, para os irmãos que estão vendo os vídeos e estão se inscrevendo e compartilhando com outros irmãos, né, e eu quero agradecer. Primeiro eu quero mandar uma saudação para o irmão Carmozinho. Eu tenho mandado os vídeos para ele no Zap, ele tem assistido, né, com a irmã Marisete. Deus abençoe. Também quero mandar uma saudação para o irmão Zequinha, né? O irmão Zequinha também tem acompanhado aí os vídeos, né? Sempre a gente envia para ele no Zap, ele está acompanhando também, né? E também o pastor Rogério, lá em São Paulo, ele é sobrinho da Ana, né? E ele faz um trabalho maravilhoso. Inclusive era meu sonho, quando eu me converti, eu queria trabalhar, né, nessa área. Mas Deus nos capacita e nos coloca aonde Ele quer, né? Nós somos servos, nós não escolhemos. Mas ele faz um trabalho muito maravilhoso, que é o trabalho com casa de recuperação para drogados, né? Ele tem um site, AD Missão Filadélfia, né? Vocês dêem uma olhada lá no canal dele, compartilha lá, participa, né? E se tem algum familiar passando essa dificuldade, além de pedir a oração da igreja, né, a família também deve se esforçar, né, porque afinal de contas é um familiar e a gente tem que lutar, né? Tem que lutar pelos nossos familiares. Então, o que está passando por esse problema, dependência química aí, né, pode procurar o pastor Rogério. Ele tem a casa de recuperação lá em São Paulo. Inclusive mandou umas fotos para mim ontem. Deus abençoe, as fotos muito bonitas do pessoal que está ali internado, né, se recuperando, almoçando. Uma benção. Deus abençoe, pastor Rogério, né? Muito bem. Então nós vamos para o vídeo. Eu gostaria, para o tema, perdão, eu gostaria de ler com os irmãos 1 Samuel, no capítulo 17 e o verso 40, quando Davi se prontifica a lutar contra o gigante Golias, que afrontava o exército de Israel, né? No verso 40 diz: E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos, quer dizer, 5 pedras, e pô-los no alfoge de pastor que trazia, a saber, o surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Muito bem. Estou fechando aqui a janela porque está tendo lá um barulho, né? Muito bem. Então aqui fala que Davi usou a armadura de Saul, que Saul lhe ofereceu, mas ficou incômodo para ele. Ele não tinha experiência, ele era pastor. E então ele resolveu ir com a sua própria arma, que era uma funda, era um couro assim, uma tira de couro, colocava a pedra no meio, segurava as 2 pontas, rodava e soltava a pedra. Os pastores usavam isso para afugentar lobo, né? Aqueles animais que perseguiam as ovelhas. Para espantar, eles usavam então essa pedra. Usava também um cajado, aqui a Bíblia diz que tinha um cajado. O cajado era, né, a ponta reta, servia para ele, né, bater assim, corrigir a ovelha para não sair fora do caminho, não cair num buraco. E quando caía num buraco, ele usava aquela outra parte, né? Também usava para escorar, porque às vezes eles subiam montanha, os pastores. E aquela outra ponta assim, curva, igual um cabo de guarda-chuva, eles usavam para tirar a ovelha quando caía no buraco, no precipício, na vala. Muito bem. Então Davi, essa era a... E ele usava também a gente chama lá em Minas, né, um embornal, um saquinho de couro, de pano assim, uma alça aqui. Eles carregavam a pedra ali dentro e também para atacar nos animais, né? E também alguns carregavam pão, carregavam alimento ali, alguns pastores. Então Davi se prontificou aí na batalha. E aqui a Bíblia diz que ele foi no ribeiro, no rio, escolheu 5 seixos, 5 pedras, e era comum pegar no rio, porque quem ia jogar pedra, né, na funda, usava essas pedras do rio, aquela pedra rolada, sem ponta, para não atrapalhar na hora de, né, e perder a direção. Então eles usavam essa pedra.
Acontece que Davi se prontificou a lutar contra Golias e a Bíblia diz então aqui que ele foi, desceu ao ribeiro e escolheu 5 pedras. Ora, se ele ia enfrentar um gigante, por quê? Então 5 pedras, né? Isso é interessante. Já vi pessoas falando que ele não estava com a fé muito em cima e tal, e que portanto ele levou as 5, pensando, se eu errar a primeira eu tenho mais 4 opções, né? Mas olhando a Bíblia a gente percebe que não é bem isso, né? Aí a gente vai ver a fé, né, dos homens de Deus e a grandeza desses homens e como esses homens confiavam realmente em Deus, né? Então, muito bem. Por que Davi pegou 5 pedras? E a resposta está em 2 Samuel, né, no outro livro, 2 Samuel, capítulo 21, 2 Samuel, capítulo 21, o verso 15 até o verso 22, vocês podem ler aí na Bíblia Sagrada de vocês também. 2 Samuel, capítulo 21, o verso 15 até o verso 22. Eu vou ler para vocês. E tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E Isbi-Benote, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja sua lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, este intentou ferir Davi. Porém, Abisai, filho de Zerua, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo, nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada em Israel. Aconteceu depois disso que houve em Gobe ainda outra batalha contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzatita, feriu Asaf, que era dos filhos dos gigantes. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe. E Elanã, filho de Joarém Oregim, o belemita, feriu Golias, o geteu, cuja lança era haste como um eixo de tecelão. Golias, geteu. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, um gigante, né, que tinha em cada mão 6 dedos e em cada pé outros 6, 24 por todos. E também este nascera aos gigantes e injuriava a Israel. Porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Então, aqui nós encontramos lá em 1 Samuel, Davi enfrentando Golias, o gigante, o Golias de Gate. Né? E aí, quer dizer, Davi depois chegou ao reinado e aí continuou aquela batalha entre, né, Israel e os filisteus, e houve mais 4 batalhas. E nessas 4 batalhas, o exército de Davi eliminou mais 4 gigantes, que é o Isbi-Benote, o Zaf, o Golias, o geteu. O que Davi matou foi o Golias de Gate. Esse nasceu em Geteu, que era filisteu também. E esse gigante que tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. Então, né, ao todo são 5 gigantes. Então, quando Davi enfrentou Golias, a Bíblia diz que ele pegou no ribeiro 5 seixos. Não é que ele estava com receio de errar o Golias e tacar mais 4 pedras. É que ele sabia, Davi sabia, que os filisteus, além daquele Golias, tinham mais 4 gigantes. Né? E ele pensou, eu matando uns, outros 4 vão vir. Né?
E o exército de Israel estava desnorteado, com medo. A Bíblia diz que durante 40 dias Golias insultava Israel, perguntando, não tem homem aí para lutar contra mim? E até Saul tremia de medo. Então o exército de Israel estava temeroso, né? E o que dá força a um exército é coragem. Agora, se ele está com medo, ele é fraco, né? Então Davi pensou o seguinte, eu vou enfrentar o Golias, mas tem mais 4. Então, por isso ele pegou 5 seixos no ribeiro, né? Olha a fé de Davi, irmão, se já é de espantar. A gente vê a fé de Davi, dele se enfrentar um Golias. Falei no vídeo anterior, né, as medidas, e Golias tinha quase 2,90 m, um monstro, né? Só da gente ver Davi enfrentar esse homem com uma lança enorme e tudo cheio de couraça, tudo preparado para a guerra. Davi enfrentar ele com uma funda, uma pedra, já é algo, né, assim, de a gente se assustar. Agora, a gente saber que Davi estava preparado, foi preparado para vencer, e caso Golias, ele vencesse Golias e viesse mais os outros 4 gigantes, ele estava preparado para enfrentar os 4 gigantes, né? Assim são os homens de Deus, né? E isso, né, espanta, a gente fica espantado com a fé desses homens, porque a fé da gente muitas vezes é bem pequenininha, né? Então que Deus abençoe cada um dos irmãos, era isso que eu gostaria de comentar com os irmãos, agradecer aos irmãos que estão se inscrevendo, compartilhando, né? Deus abençoe cada um dos irmãos.